De assunto agora, né, Pedro? É isso aí, Thaís. Às 8 horas e 45 minutos, nós estamos recebendo no Jornal Gente um dos mais importantes nomes da advocacia criminal do país, Dr. Antônio Cláudio Maris de Oliveira, advogado, que vai conversar um pouco conosco sobre as questões de prerrogativas de advogados, assunto que está em pauta. O mundo jurídico tem discutido com profundidade essa questão, desde a decisão do ministro Alexandre de Moraes de limitar ou proibir o contato de investigados com advogados. Nesse caso, claro que nós temos uma ação já em curso da Ordem dos Advogados do Brasil, da secção nacional, para tentar algum tipo de esclarecimento ou pelo menos uma mudança daquilo que foi colocado pelo ministro Alexandre de Moraes. Doutor Antônio Cláudio Maris de Oliveira, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes. Um prazer falar com o senhor. Muito obrigado. Como que o senhor está analisando esse momento e quais são os riscos que o senhor vê para o desempenho da atividade de advogado no Brasil com uma decisão como essa? Olha, meus amigos, eu advogo há 54 anos, advoguei inclusive no período do golpe militar e nunca me defrontei com uma decisão de tamanha gravidade em termos de prerrogativas profissionais. Na verdade, é mais do que impedir comunicação do advogado com outro indiciado. O advogado tem direito de conversar com o seu cliente, mas o advogado, até por uma regra muito seguida, não conversa com outro cliente de outro advogado, mesmo que no mesmo caso. Agora, o advogado não poder se comunicar com seu colega é uma agressão enorme, inominável, que eu espero efetivamente ser corrigida, explicada ou corrigida pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu não posso acreditar que a intenção dele tenha sido impedir que um advogado conversasse com o outro a respeito do caso. E, de antemão, o grande problema é que dois advogados estando conversando, não se sabe qual o teor da conversa. Então, eu imagino que eles serão intimados pela autoridade policial para dizer, olha, vocês estavam conversando sobre o caso ou vocês estavam conversando sobre futebol? De forma que é um cerceamento, uma agressão inominável em relação à advocacia. Doutor Maris, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa, aqui é o Cláudio Humberto, é uma honra contar com o senhor aqui na programação. Muito obrigado. A gente observa que no Supremo Tribunal Federal decisões dessa natureza têm sido frequentes, né, até, e não apenas pelo ministro Alexandre de Moraes. Hoje, por exemplo, está previsto o julgamento no Supremo de um recurso da defesa daquela família que foi acusada de agredir a família do ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, exatamente em razão da decisão do ministro Dias Toffoli, que é relator do caso, de proibir a perícia do vídeo, né, enviado pelas autoridades italianas. O ministro decidiu que a defesa pode até ver o vídeo, mas nunca obter uma cópia para fazer uma perícia independente, que é como a defesa daquele caso pretendia, né? E é comum isso acontecer, enfim, na advocacia criminal. E, de outro lado, assim, o ministro também até proibiu a divulgação do vídeo. Tudo muito curioso, muito estranho, porque, afinal de contas, dizia respeito ao esclarecimento de um fato rumoroso, né? E havia a palavra do ministro contra a palavra dos acusados e tal. E aí chega lá o ministro Dias Toffoli e simplesmente proíbe a perícia. Aliás, a perícia não pôde ser feita nem mesmo pela perícia da Polícia Federal, a perícia do vídeo. Essa quer dizer, com o desfecho do caso ontem, né, isso talvez nem aconteça esse julgamento de hoje, mas indo para julgamento, é forte a tendência de o Supremo Tribunal Federal avalizar a decisão do ministro Dias Toffoli. Até onde vamos chegar numa situação como essa, hein, doutor Maris? Pois é, há uma preocupação muito grande que o Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro, passe ou continue, melhor dizendo, a dar maus exemplos.
maus exemplos no que tange à liberdade de defesa. Não falo nem mais de prerrogativas profissionais. Falo da liberdade, do direito sagrado de defesa, um direito que advém do direito natural, não é nem do direito escrito. É do direito natural alguém defender-se de uma acusação e, para tanto, ter possibilidades amplas de ofertar essa defesa, com seu advogado, com os meios técnicos cabíveis, com as provas previstas na lei, sempre dentro evidentemente, da ética. Este exemplo que você está nos dando, Cláudio, e aliás quero abrir um parênteses, eu trabalhei com você há anos e anos atrás no caso do presidente Collor. Eu como advogado e você que tinha trabalhado também, de forma que é um prazer, é uma honra não revê-lo, mas ouvi-lo de novo. Viu? Um prazer. Mas eu dizia que, na verdade, isso está cerceando o direito de defesa. E esse cerceamento está se dando em vários processos e de várias formas. Parece-me que o Supremo e a magistratura hoje, de um modo geral, entendem que o advogado atrapalha o processo, quando, na verdade, a figura do advogado é indispensável para que haja julgamento, para que haja processo. Nós estamos sendo considerados como figuras desnecessárias no processo. Há juízes que entendem que quanto mais for cerceada a nossa atividade, melhor o processo fluirá. Isso não é verdade, isso é algo de um caráter ditatorial, de um caráter extremamente autoritário, que não pode continuar. Nós temos um risco muito sério de termos hoje um judiciário que não respeite leis, que não respeite normas constitucionais, que não respeite princípios de direito. Essa questão, por exemplo, da perícia é absolutamente absurda. Então, a defesa não pode ter acesso a dados do processo, a uma perícia, não pode ela praticar atos processuais, dentre os quais uma perícia paralela. Isso é previsto no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, de forma que estamos passando por uma quadra muito difícil. Lutamos pela manutenção da democracia, o Supremo e alguns dos seus ministros tiveram um papel fundamental para que a democracia permanecesse íntegra. No entanto, há um risco no que tange ao próprio Estado democrático de direito, quando a defesa não pode ser exercida de forma plena, completa e necessária para que a justiça seja feita. Professor Marise, a Sônia Blota aqui, uma honra estar falando com o senhor aqui Muito no obrigado. Jornal Gente. Eu assisti uma das brilhantes aulas magnas do senhor nos anos 90 ainda. Realmente muito bacana e muito prazer estar falando com o senhor aqui no Jornal Gente. E olha, professor, entra muito no nosso jornal a palavra Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal nunca foi noticiado como antes. E eu vou pegar um gancho na pergunta do Cláudio para continuar a falar das decisões do ministro Dias Toffoli, que recentemente ele foi para cima da ONG Transparência Internacional, né, que no seu relatório colocou o Brasil numa posição complicada com relação à corrupção no país e fez aí duras críticas às decisões do STF. A ONG se defendeu e disse que a posição do ministro foi baseada em fake news, que já foi desmentida, né, na PGR. Aqui na Europa, isso causou muito constrangimento. Como é que o senhor avalia esse caso? Eu acho que esse caso ilustra uma tendência do Supremo Federal, do Poder Judiciário, de cada um dos seus integrantes, uma tendência muito clara de se imiscuir, de avançar limites do necessário para que se pratique a jurisdição. Os ministros estão hoje, ministros e juízes, repito, estão ingressando em áreas que não deveriam ingressar. Há uma tendência forte para que eles extrapolem os limites da causa que eles deveriam ter à sua frente para decidir. Essa questão do ministro Toffoli, e eu abro um outro parênteses, o ministro Toffoli tem uma formação jurídica
boa, é um advogado, foi um advogado, tem advogados na família, de forma que é preciso que eles se lembrem que a advocacia e os direitos que ela representa precisam ser respeitados em primeiro lugar, antes do povo respeitar, pelo judiciário. A hora que o judiciário não respeitar mais esses direitos, esses princípios, nós estaremos efetivamente num Estado que não será o Estado democrático de direito. Essa questão é bem ilustrativa, essa questão do ministro Toffoli é muito bem ilustrativo dessa tendência que está nos preocupando sobremodo. A gente está conversando com o Dr. Antônio Cláudio Maris de Oliveira, um dos advogados criminalistas mais experientes do país, tem uma larga atuação, foi presidente da OAB, foi secretário de Segurança, enfim, já atuou em dezenas e dezenas e dezenas de casos e está chamando a atenção aqui da nossa audiência para essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, dentro daquele inquérito que apura a possibilidade de organização de um golpe de Estado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo seu entorno, numa das decisões, proibiu que advogados conversassem entre eles, aqueles que estão implicados nessa investigação. E aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte, doutor Maris, o senhor vem a público, falando em nome aqui da advocacia, dizendo que essa é uma decisão que o senhor nunca tinha visto em muitos anos de atuação. É uma decisão de um ministro do Supremo e hoje há uma discussão sobre o quanto decisões colegiadas do Supremo Tribunal Federal devam ser aceleradas para impedir que a vontade de uma pessoa prevaleça sobre a vontade do tribunal como um todo. Como é que o senhor vê essa discussão em específico e qual que o senhor acha que vai ser o desfecho desse caso, dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Esse é um outro problema seríssimo. Os tribunais existem para que as decisões a serem proferidas sejam de caráter coletivo. O tribunal existe para que haja decisão colegiada. A razão do tribunal é congregar juízes mais antigos, mais experientes e mais de uma decisão sobre o mesmo caso. As câmaras, as turmas dos tribunais são compostas por 3 ou por 5 juízes, desembargadores ou ministros. E há também o colegiado, o tribunal que se chama Tribunal Pleno. De forma que a decisão monocrática atinge a própria razão de ser de um tribunal. Decisão não pode ser monocrática. As que efetivamente tiverem razões para serem monocráticas, em razão do tempo, da urgência, do perigo imora, do perigo do caso não ser julgado, devem ser em seguida enviadas para a Câmara, para a turma ou para o plenário. O que nós estamos assistindo hoje, em relação, por exemplo, ao habeas corpus, é um verdadeiro absurdo. O habeas corpus está sendo decidido monocraticamente, aí a parte recorre dessa decisão monocrática quando o habeas corpus é indeferido, e normalmente estão sendo indeferidos. Esse recurso possibilita ao advogado uma sustentação oral de apenas 5 minutos. O habeas corpus não consegue, o advogado impetrante não consegue fazer com que a decisão, em regra, seja revertida. Decisão monocrática. Então, na verdade, nós temos decisões de um só ministro, de um só juiz, de um só desembargador, e atacando e atingindo o instrumento mais efetivo da cidadania, o instrumento de maior relevância, que é o habeas corpus. Isso porque as decisões estão sendo monocráticas. E alega-se que são monocráticas porque há muitos casos, há muito serviço, há um acúmulo muito grande de processos e não dá para que todos decidam todos os casos. Esse não é um problema nem da advocacia e nem do jurisdicionado. Eles que criem novos tribunais, eles que aumentem o número dos membros do Supremo, o que você não pode é prejudicar o cidadão, o jurisdicionado, que muitas e muitas vezes, no caso do habeas corpus, está sendo ou foi preso injustamente, erroneamente. Você não pode prejudicá-lo, prejudicar seu direito sagrado, que é o direito à liberdade, porque o tribunal se sente com muito serviço e está com uma agenda muito pesada, etc.
Esse não é um problema dos jurisdicionados, esse é um problema que o tribunal tem que resolver. De forma que, apenas para encerrar, essa questão das decisões monocráticas é outro abuso que precisa ser corrigido imediatamente. Doutor Maris, por que nós chegamos nessa situação? Há uma contaminação política da Suprema Corte do Judiciário do Brasil? O senhor defende que o Congresso Nacional mude as regras do Supremo Tribunal Federal, a discussão sobre mandato para ministro, a questão do televisionamento, da exibição das sessões do Supremo em rede nacional. Isso acabou atiçando vaidades e dando mais poder para os ministros? Eu queria cumprimentar vocês pelas perguntas. Vocês estão exatamente em um dos pontos. Essa questão do televisionamento, que começou em 2011 com o chamado mensalão, é uma questão crucial. Eu acho, sim, que o protagonismo provocado pelo televisionamento é algo extremamente nocivo à distribuição de justiça no país. Eu sempre aprendi que o juiz devesse falar no processo. O juiz não pode e não deve falar para o público. O processo é público, mas o processo não é para o público. O processo não é um espetáculo. Você tem em outros países uma postura, uma conduta extremamente dos magistrados, uma conduta extremamente comedida, tímida até, eu diria, em que eles não se expõem publicamente. É assim, foi assim no Brasil até pouco tempo, eu diria até 2011. O televisionamento foi um grande mal, está sendo um grande mal para a justiça brasileira e, obviamente, para a cidadania brasileira. De forma que essa é uma outra questão muito séria e muito grave. Agora, respondendo à primeira parte da pergunta, eu acho que houve um fator também que deu que colocou os ministros do Supremo e a magistratura de modo geral na ordem do dia e a tomar essas atitudes muitas e muitas vezes contra a lei. É a cultura punitiva que tomou conta do país. A sociedade impotente em relação à segurança pública, em relação ao avanço da criminalidade, passou a exigir prisão, condenação, como se a prisão fosse a única resposta possível ao crime, e não é. Há outras medidas que podem combater o crime, e a primeira delas é combater as causas do crime, porque a prisão se dá depois do crime ocorrido. Então, na verdade, quando se fala em prender para combater o crime, não se está combatendo nada. O crime já ocorreu. O que está se fazendo é fomentando a criminalidade na medida em que o sistema penitenciário, ao invés de recuperar, o sistema penitenciário se transformou hoje numa universidade de crime. Portanto, acho que a cultura punitiva que se instalou no país é também fator determinante desses excessos, desses erros, dessas agressões ao Estado Democrático de Direito que estão sendo praticados pelos tribunais. Doutor Maris, voltando rapidamente à questão das prerrogativas dos advogados, mas sobretudo do direito de defesa do cidadão, das pessoas, né? A gente tem observado no Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos acusados pelos atos criminosos de vandalismo do 8 de janeiro, a decisão, prevalecendo a decisão do Supremo de simplesmente acabar com a sustentação oral. É um julgamento penal, as pessoas são acusadas de crimes graves, mas seus advogados são proibidos de fazer a defesa, enfim, fazer a sustentação oral da defesa. Como o senhor vê isso? Eu queria também, porque eu não sei se terei tempo de fazer uma outra pergunta, que também a gente já fez aqui antes ao ministro Gilmar Mendes, ele não gostou muito da comparação, mas eu tenho ouvido até de magistrados, né? Eu pergunto e eles concordam também e tal, tendem a concordar com a constatação de que o Supremo, acho que só tem um ou dois ministros que têm com experiência na magistratura, chegaram na condição de advogados apenas no Supremo Tribunal Federal. E cresce muito aqui nos meios jurídicos
constatação de que esse protagonismo político, esse envolvimento político até de ministros do Supremo Tribunal Federal, decorre exatamente desse fato, porque advogado aprende a ter lado, né? Assumir um lado das questões, fugindo, portanto, daquela imparcialidade que a magistratura recomenda. O senhor vê esse detalhe com um problema? Portanto, duas perguntas, esta e a questão lá da sustentação oral. Bom, a sustentação oral é outra agressão à advocacia. O exercício do direito de defesa, sem a possibilidade de sustentação oral, se torna um exercício capenga, coxo, um exercício não completo. A oralidade é um instrumento de persuasão, é um instrumento de se exercer a defesa plenamente. É um absurdo você não permitir sustentação oral. Eu contei que em determinados recursos de interferimento de habeas corpus pode-se sustentar oralmente 5 minutos. É um nada. Então, os juízes estão não mais querendo ouvir os advogados, porque entendem, vou repetir, muitos entendem, que a advocacia atrapalha. A advocacia atrapalha. A dialética processual criada por nós, advogados, porque vem ao processo uma verdade, que é a verdade da acusação, mas há também a verdade da defesa. E é preciso vir plenamente aos autos para que o juiz tire a sua conclusão e julgue. Isso não está ocorrendo na sua inteireza. Não permitir sustentação oral é uma lesão muito séria ao exercício do direito de defesa e, repito, ao cidadão. Com relação a qual era a outra questão? Desculpe. É a tese segundo a qual o Supremo Tribunal Federal tem assumido esse protagonismo, até a sua, enfim, os ministros, né, têm assumido posições políticas, etc., porque a maioria dos ministros é formada por advogados, não por magistrados experientes, e, portanto, como advogados, são habituados a ter lado. Sim, entendi. Olha, eu não concordo com essa tese. Hoje, a composição do Supremo, a maioria não é vinda da advocacia, mas há juízes e houve ministros extremamente preparados vindos da advocacia. O que está ocorrendo, na verdade, é aquilo que vocês disseram, é o protagonismo. O protagonismo está fazendo com que o juiz saia dos limites que eles sempre se situaram. Não vejo por que não se possa ter advogados no Supremo. Aliás, ao contrário, o advogado leva uma experiência que o juiz de carreira não tem. É preciso, eu acho que deve haver uma mescla. Juízes de carreira e vindos alguns da advocacia e outros até do Ministério Público, para que o Supremo tenha uma amplitude necessária como última corte, a corte mais importante do país. De forma que, com relação a essa questão da advocacia, eu não concordo muito, não. Doutor Antônio Cláudio Maris de Oliveira, muito obrigado pelo seu tempo aí para conversar conosco e com os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes no Jornal Gente nessa manhã. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço. Estou às ordens. Obrigado. Abraço. Obrigada. 9h08.